Smells Like Futebol no ar aqui no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Aliás, já curtiu? Curta a nossa página no Face, assine o nosso canal no YouTube e mande sugestões pra gente de temas e de músicas, sempre futebol e um bom rock and roll de trilha sonora. Hoje a gente vai falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, inchadíssima Copa São Paulo que chega na edição de número 50. São 32 grupos. 32 grupos com 128 times disputando a Copinha. Isso é bom ou é ruim, hein? A qualidade técnica diminui, será? Vamos falar sobre isso hoje? Bora falar sobre isso. Ao som de... Ugly Kid Joe. Falando de copinha, né? Sim. Bela sacada, hein? Cats in the Cradle é uma música, na verdade é uma música do Harry Chapin, mas muita gente conhece com a versão do Ugly Kid Joe. Sei. E a música, eu gosto muito dessa música, cara, e ela tem uma história muito interessante. É a história, assim, de um filho que sente muita falta do pai. Conta rapidamente. O filho sente a falta do pai e fala assim, pai, vamos comigo na escola. E fala, não tenho tempo. Que ela foi composta pela esposa do Harry Chapin. E quando o moleque cresce, o pai já tá velho e fala, filho, eu queria passar mais tempo com você. E o moleque fala, não tem tempo. E o cara fala, ele cresceu igual a mim. E o menino na infância fala, eu quero ser que nem meu pai, mesmo com a ausência do pai. E aí quando ele não tem tempo o pai fala, ele cresceu igual a mim. Isso é bonita. E quem compôs foi a esposa do Harry Chapin por conta do ex-marido dela. Ele gravou em 1974, mas ficou conhecida pra muita gente com a versão do Sim, verdade. Musicão, gosto muito dela. Quanto tempo tem? 4 minutos. 4 travadinho? Travadinho. Vamos lá então. Bastante. Solta aí, seu Maurício. Tempo pra gente falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Música rolando já no Smells Like Futebol. 128 times, hein? Cara, eu acho que muito. estraga um pouco a competição. Time de qualidade, né? Tem muito jogo ruim, então, mas time fraco. Principalmente porque precisa começar em janeiro, não pode começar em dezembro, e tem que terminar na Universidade de São Paulo. Então aumenta a quantidade de times, aumenta a quantidade de jogos e o tempo permanece o mesmo. Então você massacra as equipes, começa aquelas goleadas absurdas porque a disparidade técnica é imensa. Nessa primeira fase, a gente... Só na primeira rodada teve um monte de 7. Exatamente. 7x0, 7x1, 7x2. E os times tirando o pé, depois fazem 3-4, tiram o pé. E você vê que dificulta muito na revelação do jogador, que é o principal fator para a categoria de base. É revelar jogadores. Então você tem equipes demais, qualidade de menos, jogos demais, equipes tirando o pé logo no primeiro tempo e você não consegue revelar de fato jogadores. Principalmente no setor defensivo. Muito time de empresário. Muito time de empresário. Mas o setor defensivo muitas vezes não é exigido, sequer exigido, né? Porque não tem como você desenvolver um jogo. A impressão que eu tenho é que a Copinha, a Copa São Paulo, ainda é o torneio de futebol júnior mais tradicional do futebol brasileiro, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. De longe não é mais não é o mais importante de hoje. E aí é outra falha nas categorias de base, na organização como um todo, que teria que dar mais vitrine para outros torneios, como a Copa do Brasil Sub-20. Esse é um torneio bem legal, né? A Copa do Brasil Sub-20 é bem legal. A Copa RS. Acho mais legal do que o brasileiro, que ainda está se formando, mas também é uma outra competição bacana. E cria-se também uma necessidade de ganhar a Copa São Paulo. Parece que é uma obrigação quando não é. Porque, claro que não. Né, como nenhum torneio de base deveria ser obrigatório isso ganhar. Quer dizer, não deveria ser obrigatório, não deveria ser obrigação do time, pressionar o time para ganhar um torneio em categoria de base. É claro que ganhar é muito bom, né? Muito provavelmente quem ganha fez a melhor campanha, quem ganha tem o melhor time, tem a melhor estrutura, mas às vezes isso não acontece. E cai naquilo que a gente sempre fala da formação de jogadores. A gente já fez um vídeo falando sobre a escassez dos centroavantes no futebol brasileiro. Quando você tem a obrigação de vencer um torneio de categoria de base, você começa a jogar pelo resultado. Claro, e aí acaba abrindo mão de, quem sabe, alguns ideais, né? Uma filosofia que você talvez deseja implantar e não consegue porque precisa do resultado. A qualidade diminui. A gente vê muito técnico na Copa São Paulo, por exemplo, na primeira rodada ganha de 7-8, porque o outro time é horroroso. Claro. Não necessariamente que o seu time seja um super time. Depois cai precocemente na fase de mata-mata, o técnico fica pressionado, é um absurdo completo, porque você não conseguiu testar a sua equipe da forma ideal, você não conseguiu preparar a sua equipe da forma ideal e às vezes nem é uma equipe tão boa assim. Então deveria criar
uma filosofia para que as categorias de base servissem para formar atletas, principalmente visando a necessidade do time profissional. Mas essa é a essência da categoria de base, né? Sim, mas formar atletas sem pensar no resultado, porque os clubes querem colecionar títulos. Mas há um pequeno olhar para a necessidade, às vezes, imediata do clube. Você vê um clube precisando de um lateral direito e não tem na base, não há um esforço para criar isso, né? A invasão dos empresários também. Você note que muito jogador com 15, 16 anos já tem empresário, já começa a exigir um salário altíssimo para permanecer, renovar contrato. Virou uma profissionalização antes da hora. Uma exigência por resultado, exigência por contratos altos. Perdeu-se toda a essência que é, de fato, formar grandes jogadores para os times profissionais. Muito bem. Vamos trabalhar melhor, né, a base do futebol brasileiro, que realmente é muito importante. A música terminou, a gente falou sobre a Copa de São Paulo de Futebol Júnior e ampliou o leque aí para a categoria de base. Exatamente. Tchau, gente. Valeu. Um abraço.